Enquanto a gente estava cantando alguns desses cânticos, eu fiquei me perguntando, será que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, ao cantarmos, que nós amamos o Senhor, será que você pode cantar isso de forma clara, de forma segura, de que você ama o Senhor verdadeiramente? Você já teve um encontro com o Senhor Jesus que mudou todas as estruturas do seu coração? Não transformou você numa pessoa perfeita, santa, completamente santa, mas que mudou o seu relacionamento com o Senhor Jesus a tal ponto de você poder realmente falar: Senhor Jesus, eu te amo, sem estar meio que em dúvida a respeito desse amor? Será que é esse o sentimento do seu coração quando você canta desta forma? Nós nos acostumamos com um mundo, uma sociedade que ainda tem as marcas do cristianismo. Nós estamos acostumados com algumas coisas que nós não damos muito valor. Você sabe como é que era o Império Romano? Nesta época que nós estamos estudando, quando Pedro, Paulo, eles pregavam ali na Palestina por enquanto, e depois lá em Roma. Você sabe como é que era a vida no mundo naquela época? Por exemplo, era muito comum, quando nascia uma criança, como o pequeno Samuel, numa família romana ou até mesmo numa família grega, e principalmente em outras culturas ali próximas ao Império Romano. Quando uma criança dessa nascia, ela era apresentada ao pai, ao homem. E o pai, muitas vezes, não aceitava aquela criança como filho. Principalmente se a criança tivesse algum tipo de defeito. Se ela tivesse qualquer tipo de problema, ou mesmo se o pai não quisesse aceitá-la, aquela criança era abandonada. Simples assim. Simples assim. Muitas crianças no Império Romano, um Império Romano rico, poderoso, eram abandonadas nas ruas. Tão logo a igreja cristã começou a ser vista na sociedade, o que aqueles romanos faziam? Ao invés de abandonar as crianças, talvez, na rua para os animais comerem, elas abandonavam as crianças na porta de famílias cristãs. Porque elas sabiam que aqueles cristãos, aqueles discípulos de Jesus, aqueles seguidores do crucificado, eles iam amparar essas crianças na beira da porta das suas casas. Você sabe como é que as viúvas eram tratadas nesse tempo? As viúvas não tinham nenhum tipo de cuidado. As famílias abandonavam as viúvas à sorte delas. Muitas morriam. E os leprosos? Os leprosos talvez você saiba como que funcionava, porque você vê em alguns filmes. Ninguém queria chegar perto de um leproso. Não havia leprosários. Não havia lugares para cuidar de pessoas doentes. As pessoas, quando adoeciam, elas normalmente eram abandonadas, largadas. O divórcio era algo muito comum, muito mais comum do que você imagina hoje. As mulheres eram abandonadas simplesmente, sem nenhum direito nem na justiça. Você não tinha para quem chorar, você não tinha para quem reclamar. Esse era o mundo pagão, antes da igreja cristã crescer dentro daquele Império Romano. O que você vê hoje na sociedade, e não só numa sociedade aparentemente cristã, como a brasileira, ou a ocidental, mas em muitas sociedades até no Oriente, como hospitais, orfanatos, escolas, instituições de caridade, leprosários, ou algum tipo de instituição que cuida de uma doença que não tem a cura,
organização a fim de fazer resgate a partir de desastres naturais, lugares que cuidam de viúvas. Todo esse sistema que você vê hoje, tão natural, tão comum nas nossas sociedades, isso só foi possível por causa do crescimento do cristianismo, por causa do Evangelho. O Império Romano não tinha nada disso, absolutamente nada. O paganismo não tinha cuidado nenhum pelas pessoas. Você pode me perguntar assim, ainda mais se você for da área da educação, mas não existiam escolas na Grécia? Sim, existiam escolas na Grécia, específicas para poucas pessoas. As pessoas tinham que ter realmente muitos recursos. Ou você era aceito numa escola de filosofia em Atenas, ou você não entrava em escola alguma. Meus irmãos, há estatísticas de historiadores hoje que dizem que mais de 70% de tudo aquilo que, quando você está lendo os evangelhos e o livro de Atos, 70% de toda aquela população do mundo antigo, ela era escrava. Escrava. 70% de escravos. Sabe o que é isso? Alguns dizem que mais de 90% de toda a população grega e romana eram analfabetos. Escola era para poucos, muito poucos. Tudo que você vê hoje, que nós colhemos na nossa sociedade, mesmo que não funcione muito bem, mesmo que a justiça hoje ela não seja tão justa como a gente gostaria que fosse, mesmo que a escola pública, aqui no Brasil principalmente, não seja uma escola de alta qualidade para todo mundo, de forma igual, mesmo que você não tenha a melhor medicina para todas as pessoas de forma igualitária, nós não temos, é verdade. Nós temos muitas deficiências em todas essas áreas, mas você não imagina o que era viver num mundo pagão sem absolutamente nada disso. Nada disso. Só que o mundo que nós vivemos hoje, o mundo moderno, ou o mundo pós-moderno, ele está caminhando a passos largos para restaurar o paganismo. Nós estamos voltando, a sociedade nossa quer voltar ao paganismo. Quando você vê essa questão da ideologia de gênero, essa questão do movimento LGBT e não sei mais das quantas, quando você vê essas exposições em teatros aqui de São Paulo, ou em museus aqui na região de São Paulo, no sul do Brasil, ou agora na França, em Paris, quando você vê todo esse movimento, não se engane, não é só uma questão LGBT, não é só uma questão de ideologia de gênero, isso é uma parte do iceberg, isso é uma parte de alguma coisa muito mais profunda que está acontecendo na sociedade ocidental há muito tempo, há muito tempo. O que nós vemos hoje na nossa televisão e a respeito de ideologia de gênero já vinha sendo discutido na Europa há mais de 100, 150 anos atrás. A necessidade que o homem tem de voltar a uma sociedade pagã é imensa. Porque para eles, os filósofos das nossas universidades, aqueles que estão por detrás dos grandes movimentos econômicos e políticos, eles não querem uma sociedade cristã. Eles não querem uma sociedade baseada na família tradicional de pai, mãe e filhos. Eles não querem. Eles querem voltar a um paganismo antigo, do tempo de pré-Roma, do tempo de pré-Grécia. Para isso, eles precisam desconstruir tudo que a sociedade ocidental construiu. E a nossa sociedade ainda é uma sociedade firmada no conceito judaico-cristão. E o que eles querem? Destruir tudo isso que está ao nosso redor. E não começa a partir de um museu, de uma exposição iníqua de um museu. Não começa ali. Começa nas universidades. Começa nas escolas. Começou nas grandes universidades europeias, depois passaram para as grandes universidades americanas. E nós,
como país de terceiro mundo, importamos ideias prontas. Nós não criamos essas coisas. Não é a sociedade brasileira que criou isso. A tendência é, a filosofia que está por detrás disso, ela é muito mais profunda do que simplesmente um acontecimento aqui ou acolá que você tenha presenciado. É muito mais profunda do que isso. Hoje, a grande guerra do nosso mundo é uma conquista pela mente das nossas crianças, pela mente dos nossos jovens. É uma guerra muito mais sutil. É uma guerra espiritual, intelectual, que trabalha nos nossos jovens quando eles vão para as universidades, principalmente para as grandes universidades. E lá eles fazem toda uma lavagem cerebral na cabeça das nossas crianças, que normalmente, mesmo filho de crentes, não vem com uma base sólida, com uma cosmovisão cristã reformada, como nós temos aprendido na escola dominical. Isso é tão importante para os nossos filhos, meus irmãos. Vocês não têm ideia de como isso é importante. Porque eles vão para as universidades sem ter um conhecimento realmente da vida como ela é. Eles não enxergam as Escrituras como uma forma de você enxergar o mundo, uma forma como você tem de entender a vida, a realidade. Muitos dos nossos filhos de igrejas presbiterianas têm saído para as universidades, para os colégios, simplesmente sabendo historinhas a respeito de Noé, de Jonas, de Moisés ou de Davi. Mas só que quando eles entram na universidade, eles vão encontrar professores marxistas, ateus, versados na filosofia de várias correntes filosóficas. Eles conhecem psicologia, eles conhecem os pensamentos modernos, eles conhecem Michel de Foucault. Talvez muitos de nós aqui nunca ouviram falar em Michel de Foucault. Eles conhecem toda a teoria darwinista, que aliás já até caiu de moda. Já nem existe mais um respeito na ciência pelas teorias darwinistas. Eles tiveram que criar um neo-darwinismo. Mas os nossos filhos, muitos de nós, não estamos preparando os nossos filhos para essa guerra. Não estamos. E lá na universidade, e isso é estatística norte-americana, a partir do primeiro ano da universidade, mais de 54% dos nossos jovens abandonam a fé no primeiro ano da universidade. No primeiro ano da universidade. Vocês acham que é porque os professores deles vão abrir a mente deles com coisas que eles nunca ouviram? Não é verdade. Mas é porque nós estamos falhando em educar os nossos filhos para esta guerra. Nós não estamos dando conhecimento deles exatamente da visão reformada, da visão bíblica de vida, daquilo que o cristianismo já foi para a humanidade. E o que a nossa sociedade hoje está querendo fazer? Destruir toda a fundação judaico-cristã. E começa atacando as nossas famílias. O adultério, a pornografia, a infidelidade, a falta de compromisso do homem em ser o líder da sua casa, em ser o líder amoroso, cuidador da sua família. Tudo isso é resultado de uma filosofia muito mais profunda, que está lá nas raízes da árvore. Estão tentando destruir as nossas famílias. Porque famílias fracas, famílias totalmente separadas, onde o marido vai para um lado, a esposa vai para o outro, e talvez você já esteja no terceiro, quarto, quinto relacionamento, e você tem filhos espalhados para todo lado, e é aquela confusão, e é tanto rolo, como a gente costuma dizer. As crianças sofrem com tudo isso. Por mais que se tente dizer, não, eu vou ensinar meu filho a entender todas essas coisas, não pense que as crianças são imunes a essas coisas. Não são. Elas sofrem.
E você vai formando cada vez famílias mais fracas, mais fracas. Você vai enfraquecendo as famílias e você vai destruindo as famílias, você vai destruindo os valores, e é exatamente isso que eles querem. Quando o apóstolo Pedro, ele prega o evangelho naquela sociedade, e como no capítulo 10 ele atinge pela primeira vez um gentil, isso é um fato extraordinário, não só no livro de Atos, mas em toda a história bíblica. O que está acontecendo aqui em Atos capítulo 10 é uma coisa extraordinária, fora do comum. As grandes promessas que Deus havia feito desde o Antigo Testamento, desde Abraão, desde Isaac, Jacó, Moisés, estavam se cumprindo agora diante dos olhos de Pedro e de todos aqueles que estavam ao redor. O Evangelho estava atingindo agora um grupo de pessoas que eles jamais sonhariam em ser atingidos. Muitos pensavam que as pessoas fora de Israel eram pessoas de segunda classe, cidadãos de segunda classe, que o Evangelho jamais poderia atingir esse tipo de pessoa. Eu não sei se o César fez isso porque ele leu o texto que eu ia explicar, ou ele fez, ou foi providência de Deus na vida dele. Ele pediu para que a gente lesse de novo o verso 17 do capítulo 10 de Deuteronômio. Eu não sei se ele fez isso propositalmente, mas ele fez muito certo. Porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. E aquilo foi falado para o povo de Israel antes de entrar na terra prometida, no livro de Deuteronômio. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para você hoje e fica imaginando assim, será que você está adequado a eu te receber? Não, Deus não olha dessa forma. Deus pode olhar para você hoje e ver uma vida totalmente quebrada, em dúvida. Você pode não ter fé nenhuma no seu coração. Deus pode olhar para a sua vida hoje e ver uma vida em frangalhos, uma vida com incertezas, uma vida com medo, uma vida carregada talvez até de pecados. E Deus pode transformar o seu coração hoje. Deus fez isso na vida de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um gentil, ele era um centurião romano. Cornélio era um homem respeitado, mas ele precisava do Senhor Jesus Cristo. Ele buscava a Deus, é verdade. Muitos que estão aqui hoje estão buscando a Deus. Cornélio era um homem que buscava ao Senhor, ele queria conhecer ao Senhor, mas ele não podia ser um prosélito, ele não podia ser circuncidado, porque ele era um centurião romano. Ele comandava um pelotão do Império Romano de 100 homens, 100 soldados. Ele não poderia fazer parte de toda a cerimônia no templo de Jerusalém, ele não poderia. Ele ia até um determinado ponto, mas ele era daqueles que sentava no fundo. É aquele que ficava lá no fundo, esquecidinho, no canto. E talvez na mente de Cornélio ele estivesse pensando, quando que eu vou realmente conhecer o Deus de Israel? Eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho procurado seguir as leis judaicas, mas quando que eu vou realmente conhecer esse Deus pessoalmente? Como eu vou conhecê-lo na intimidade? O capítulo 10 de Atos nos fala da conversão de Cornélio. Como que Deus alcançou esse homem? Como que Deus alcançou o primeiro gentil que a gente tem registrado na Escritura? A primeira conversão de um gentil, através do apóstolo Pedro. Eu convido-os a lerem o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos.
Eu não vou fazer uma exposição do capítulo 10 inteiro, não teria condições. Mas é uma ideia única o capítulo 10, por isso eu não posso dividir a sua leitura em textos separados, porque ele é uma ideia única, dividida em 6 partes. Diz o verso 1 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Resumindo esses 8 primeiros versículos, Cornélio, esse centurião romano, era um homem temente a Deus. Ele não era um prosélito, ele não havia sido circuncidado, ele havia sido instruído nas leis judaicas, ele estava na busca de Deus, e Deus começa a preparar o coração de Cornélio. Deus começa a preparar Cornélio para um encontro. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando que quando eu venho aqui, eu oro a Deus e pedindo a Deus que prepare o meu coração para falar a palavra de Deus para os irmãos. Além do estudo todo que eu faço durante a semana, eu peço a Deus: Deus, me dê sabedoria, me dê graça, entendimento, para que eu possa falar de forma clara aos meus irmãos aquilo que a tua palavra quer dizer para eles. Mas quando, estudando isso, eu fiquei pensando, Deus estava preparando também o coração de Cornélio para aquilo que ele ia ouvir. Então eu pensei, eu também tenho que orar pelos meus irmãos, para que vocês também estejam preparados para vir e ouvir a palavra do Senhor. Então essa é uma prática que nós devemos também adquirir. Nós, como crentes em Cristo, quando nós chegamos à igreja, quando nós nos preparamos para o culto, nós também temos que pedir: Deus, prepara o meu coração para ouvir a tua palavra. Porque muitas vezes nós não estamos com o coração preparado para ouvir a palavra do Senhor. Cornélio é este homem que Deus está preparando. Deus está trabalhando através de anjos, de mensageiros, e Deus está preparando o coração de Cornélio. A partir do verso 9 nos diz: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, eles aqui são os servos de Cornélio, estavam chegando perto da cidade de Jope, eram 3 dias de viagem. Subiu Pedro ao eirado, ao telhado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. O telhado das casas da Palestina é como se fosse a laje de algumas casas aqui que não completam o telhado. Ela tinha uma escada na lateral, então você subia num local mais alto, que era mais arejado, e quando a pessoa queria estar ali um pouco mais sozinha e receber um pouco mais de ar, porque as casas eram quentes, o local era quente, elas subiam ao telhado e ficavam ali, muitas delas, muitos cristãos, em momentos de oração. Foi isso que Pedro fez. Verso 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro tem uma visão de um lençol
com vários tipos de animais que os judeus não podiam comer, porque fazia parte da dieta alimentar dos judeus. Os judeus não comiam todas as coisas, aliás, como não comem até hoje. Se você oferecer para o judeu uma carninha de porco, se ele for judeu ortodoxo, ele não come carne de porco. E vários outros animais. O que Pedro está sendo trabalhado no coração dele aqui é quebrar os preconceitos do seu coração. Era o próprio Senhor que estava dando aquela visão para Pedro. E 3 vezes é um número marcante. Deus está querendo fazer alguma coisa muito importante no coração de Pedro. 3 vezes aquele lençol apareceu e a voz que Pedro ouvia dizia: Pedro, levanta e come. E Pedro falava: não, Senhor, eu estou cumprindo a tua lei. Veja, Pedro já era cristão. Mas as leis de Levítico, ele ainda queria cumprir aquelas leis. Ele falava: eu como judeu, eu não posso comer qualquer alimento. Não, Senhor, eu nunca comi esse tipo de alimento. Eu sigo restritamente as leis dos nossos pais. Mas o Senhor estava trabalhando o coração de Pedro para mostrar para Pedro que aquilo que Deus havia purificado, Pedro não poderia considerar imundo. E era assim que os gentios eram considerados para os judeus. Os gentios eram imundos. Um judeu não poderia ter contato com um gentio. Se você quer ver como isso funciona hoje, eu vou fazer um convite para você. Vá um sábado, ali na região do Pacaembu, ou na região do Bom Retiro, onde temos algumas sinagogas em São Paulo. E você vai ver alguns judeus com aquelas vestes todas pretas, alguns com aqueles rabinhos enroladinhos assim do lado. Aqueles são judeus ortodoxos. Experimenta, num dia de sábado, conversar com ele. Tenta parar ele no meio da rua e cumprimentá-lo. E se você for mulher, então, ele não vai deixar você nem chegar perto. Ele vai atravessar a rua. Principalmente no sábado, no Shabat, ele jamais vai ter contato com um gentio. Até hoje, isso é bem marcante na mente de um judeu. Agora você imagina o que o Senhor Jesus está fazendo na vida de Pedro. Pedro é esse judeu ortodoxo. Pedro é esse judeu. Ele já conhecia o Senhor Jesus Cristo. Mas ele ainda tinha apego às questões religiosas do passado judaico. Ele não tinha entendido ainda que o Senhor Jesus Cristo havia cumprido todo aquele ritual judaico de Levítico. Jesus é o cumprimento de toda a lei judaica. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que a lei de Moisés ensinava ao povo judeu. Mas Pedro não tinha entendido isso aí. Ele era cristão. Ele era um seguidor de Jesus. Ele amava o Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos isso na semana passada. O Senhor já havia trabalhado no coração de Pedro muito ainda. Nós vimos isso nos textos da semana passada. Mas o Senhor ainda está trabalhando no coração de Pedro. Não só no coração de Cornélio, mas no coração do seu apóstolo. Pedro, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Agora, a partir do verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Vou fazer uma pausa aqui. Sabe onde que Simão Pedro estava hospedado? Na casa de um judeu cristão, que era inclusive xará dele, também se chamava Simão. E esse Simão era um curtidor. O que era um curtidor? Era um camarada que trabalhava com peles de animais. Ele fazia objetos de couro. Por isso ele morava perto da praia, perto das águas. Como judeu, e provavelmente frequentando ainda a sinagoga da cidade de Jope, ele era considerado impuro. Por quê? Porque ele trabalhava com carcaças de animais. E dentro da legislação mosaica, se você trabalhava com carcaça de animais, você era cerimonialmente
impuro. Você não poderia estar vivendo ali na comunidade judaica perto da sinagoga. Você tinha que passar por um ritual de purificação para você poder chegar e entrar na sinagoga. Então, Pedro já está na casa de Simão, o curtidor. Já é um grande passo. Já o Senhor Jesus estava trabalhando no coração de Pedro, porque em outro momento ele não estaria hospedado na casa de Simão, o curtidor. Mas ele está lá. E de repente chegam aqueles gentios, empregados de Cornélio, chegam na porta de um judeu cristão. E olha o que vai acontecer. A partir do verso 18. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca daquela visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Só uma questãozinha aqui nessa palavra duvidando. Essa palavra, na verdade, a melhor tradução seria sem fazer distinção. O Espírito Santo sabia o que ia acontecer com Pedro. Então, Pedro, você desce e vá com eles. Não faça distinção, não faça diferença. Vá com eles. Não tenha medo. Está preparando o coração de Pedro. Porque eu os enviei. Verso 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Sou eu a quem buscais? Aqui viestes. E então disseram: o centurião Cornélio, que é um homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, aqueles enviados de Cornélio falaram qual era a missão deles. A missão é essa. Um anjo falou ao nosso Senhor e ele nos mandou aqui, e por isso nós estamos procurando a Simão Pedro. Verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Meu irmão, isso não era comum. Um judeu não ia hospedar um gentio na sua casa. O normal aqui era Pedro falar assim para eles: ó, esperem lá na praça, ou se hospedem em algum lugar aqui na cidade, ou fiquem aí do lado de fora da rua. Mas jamais um judeu chamaria um gentio naquela época para entrar dentro da sua casa. Jamais. Pedro chamou. E nem era a casa de Pedro, era a casa de Simão, o curtidor. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Ou seja, Pedro não somente foi até a casa de Cornélio, ou seja, ele está fazendo uma viagem de volta, 3 dias de novo. Ele chama alguns daqueles judeus convertidos ao cristianismo para acompanharem-no. Como se Pedro estivesse prevendo o que ia estar acontecendo. Eu prefiro crer que o Senhor Jesus Cristo estava preparando tudo isso que estava acontecendo. Soberanamente o Senhor está cuidando das questões da sua igreja. Então ele faz com que uma comitiva, talvez de 6 pessoas, estejam seguindo a Pedro para irem até a casa de Cornélio. Muito bem. No dia imediato, depois da viagem, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então veja bem, o gentil Cornélio, aquele centurião, reuniu todos os parentes que ele podia ter. Ele provavelmente tinha muitos empregados na sua casa. Um centurião romano, ele era um homem de posses. Não era qualquer um que podia ser chefe de 100 soldados no Império Romano. Então ele preparou uma turma, preparou uma igreja lá, talvez 100, 150 pessoas para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Verso 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. A necessidade de Cornélio conhecer o Deus de Israel era tamanha, que ele cometeu aqui um deslize que nem os judeus cometeriam, se prostrar diante de um homem e o adorar. Talvez ele já tivesse ouvido falar de Pedro. Olha, Pedro já fez curas extraordinárias, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro é um homem santo de Deus. E o que Cornélio faz? Corre em sua direção, se prostra, não deixa nem Cornélio entrar dentro da sua casa. Ele era um gentio, lembre-se disso.
Ele sabia que um judeu teria muitas dificuldades para entrar dentro da sua casa, e ele se prostra diante dos pés de Pedro e o adora. E o que Pedro faz? Como muitos outros servos de Deus no passado, verso 26, mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Aí eu faço uma pergunta para nós hoje, será que alguns dos apóstolos, entre aspas, de hoje, não gostariam desse tipo de adoração? Será que muitos líderes das nossas igrejas hoje não estão buscando esse tipo de adoração? Talvez não tão dramática como essa de Cornélio, mas uns outros tipos de adoração? Pedro levantou dizendo, ergue-te que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. O Senhor Jesus está quebrando o coração de Pedro passo a passo. Esse trabalho que o Senhor Jesus está fazendo no coração de Pedro, não começou aqui, começou lá atrás. Quando Pedro negou o Senhor Jesus, quando Pedro foi restaurado ao seu trabalho de pregador do Evangelho, quando Pedro vai a Samaria, quando Pedro vê os samaritanos sendo convertidos pela graça do Senhor. Mas o Senhor ainda ia fazer muito mais na vida de Pedro. Então Pedro encontra aqui muitos reunidos e no verso 28 diz, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Os judeus realmente não faziam isso, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro está discernindo aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. O Senhor Jesus está tirando a religiosidade do coração de Pedro e colocando realmente o verdadeiro evangelho a cada vez mais no coração de Pedro. Isso me ensina alguma coisa muito importante. Você pode ser crente já há algum tempo. Você pode ter já o evangelho dentro do seu coração, mas não pense que o evangelho já está dominando toda a sua vida. O evangelho sempre pode dominar mais a nossa vida. O Evangelho pode entrar cada vez mais no nosso coração, quebrando preconceitos, quebrando barreiras, quebrando preconceitos raciais, quebrando preconceitos religiosos, quebrando preconceitos sociais, quebrando preconceitos econômicos. Meus irmãos, o nosso coração, ele tem ainda muitos frangalhos, muitos quartos escuros guardados, que nós guardamos às 7 chaves. Pecados que nós amamos tanto, que nós deixamos eles fechadinhos ali. E o preconceito é um deles. O que está acontecendo aqui em Atos, meus irmãos, é uma restauração daquilo que aconteceu em Babel. O mundo é cheio de preconceitos, cheio de preconceitos. É só você ligar a sua televisão, você ler um jornal, você ver a internet. Tudo que você está vendo no mundo aqui é um show de preconceitos. Por que as pessoas querem ter cada vez mais dinheiro? Para elas terem poder, para elas serem respeitadas, para elas poderem se sobressair em relação aos outros, para elas serem vistas, para elas serem adoradas. Esse culto de celebridades que nós temos na nossa mídia é exatamente isso. Pessoas vazias de si mesmas, pessoas sem conteúdo algum, mas porque tem talvez um corpo bonito, ou um rosto bonito, ou porque tem posição social e dinheiro, eles procuram uma fama para que eles possam ser vistos pelos outros, porque eles não têm mais nada além disso. Eles não têm alegria no coração, eles não têm paz no coração, não têm. Essas pessoas precisam tomar remédios para dormir, essas pessoas precisam se drogar para poder dormir à noite. Essas pessoas precisam passar de sábado para domingo, de domingo para segunda, em orgias, em baladas, em coisas extraordinárias, porque elas não conseguem conviver consigo mesmas. O nosso mundo é cheio de preconceitos, e o Evangelho precisa cada vez mais tomar conta do nosso coração.
Mesmo que você tenha 50 anos de convertido, 60 anos de convertido, não importa, o Evangelho precisa cada vez mais dominar o seu coração, precisa tirar todo resquício de religiosidade que você deixou no passado. O Senhor Jesus Cristo está fazendo essa obra no coração de Pedro, está fazendo uma obra naquele coração daqueles homens que estão ao redor. Verso 29 nos diz: por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Eu pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estando todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se Cornélio repetiu tudo aquilo que a gente já tinha acabado de ler, e se Lucas registrou, é porque isso era muito importante. O que o Espírito Santo quer mostrar para nós aqui, como esse fato foi importante para a história da igreja, para a história do mundo. Nós colhemos resultado disso até hoje. Essa reversão de Babel, ela ocorre ali, mas ela está surtindo efeitos até o dia de hoje. Mas parece que a nossa sociedade quer voltar ao tempo de Babel. Nós rechaçamos o cristianismo, nós não queremos mais estar debaixo do amor maravilhoso e bondoso do Senhor Jesus Cristo. A sociedade, ela não quer mais estar debaixo da lei do Senhor Deus. Ela não quer estar mais debaixo do evangelho do seu Filho. Ela quer voltar ao paganismo da antiguidade. É como se nós estivéssemos revertendo, voltando atrás, indo contra a obra que o Espírito Santo faz na igreja. Por isso que a igreja tem que ser um local realmente onde nós acolhemos as pessoas as mais diferentes. Por isso que as pessoas quebradas, as pessoas que estão destruídas lá fora, elas devem ser muito bem-vindas aqui. Porque é o único lugar que o Senhor pode mudar o coração delas. É o único lugar que o Evangelho pode mudar a perspectiva de vida. Aquele casamento quebrado, aquela sequência de adultério, de divórcio, ela pode ser parada, ela pode ser quebrada. Uma nova família pode ser construída. Uma nova família pode dar origem a uma nova existência, uma nova descendência. Por isso que nós devemos sempre dizer às pessoas que estão lá fora, por mais quebradas que elas estejam, pode ser homossexual, LGBT, transexual, pode ser o que for, há esperança para você, o Evangelho pode mudar a sua vida, o Evangelho pode entrar no seu coração, pode trazer você para cá e mudar a sua vida. Você pode ser religioso, pode ser ateu, pode ser o que for, o Senhor Jesus pode mudar através do Evangelho a sua vida. Você não vai ser discriminado aqui. Você não pode ser discriminado aqui dentro. Você tem que vir com o coração aberto. Eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou isso, eu sou aquilo, não importa. Olha, o meu casamento está destruído. Olha, eu sou viciado em drogas. Olha, eu sou ladrão, eu sou assaltante, eu sou traficante de drogas. Todos têm lugar aqui. Aonde mais eles poderiam ir? Aonde mais? Quem mais que poderia mudar o coração? Não mudar por fora a casca, mas mudar o coração, dar uma nova perspectiva de vida para um casamento, para pais que não sabem educar seus filhos, para filhos que são desobedientes aos seus pais, que são rebeldes. Aonde mais senão na igreja de Cristo? Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
É esse o Senhor que nós cremos, o Senhor que muda a vida de pessoas, como mudou a vida de Paulo, como mudou a vida de Pedro, está mudando aqui diante dos nossos olhos. Muitos de nós temos preconceitos, muitos de nós. Talvez você tenha preconceito racial, ou social, ou econômico, não sei. Sexual. Homens que desprezam mulheres, mulheres que têm pavor de homens. Esse é um preconceito sexual. Talvez você tenha preconceito contra crianças. Eu não gosto de criança, porque criança dá muito trabalho, faz muito barulho. É um preconceito. O Senhor está trabalhando no coração daquelas pessoas, mudando a vida daquelas pessoas, e Pedro declara exatamente isso. Eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não tem pessoas favoritas. Não tem. É diferente de você falar que o favor de Deus alcançou a sua vida. O favor de Deus alcançou a minha vida, a graça de Deus alcançou a minha vida e a vida de você também. Você não tinha nada para merecer ser alcançado pelo Evangelho, nada. Você nunca foi uma boa pessoa. Você era rebelde contra Deus como eu era. Você era desobediente a Deus como eu era. Mesmo que você foi educado numa família muito bonitinha, muito comportadinha, muito, assim, de uma história extraordinária, você era tão rebelde contra Deus como qualquer outro pecador do mundo. E a Bíblia diz que a ira de Deus estava sobre a nossa vida. A ira de Deus está sobre toda a humanidade. A situação do homem sem Deus, ela é crítica, ela é caótica, ela é um perigo, ela é mortal. Ela é cruel, ela é desastrosa. Hoje eu falei pela manhã aqui, na escola dominical, quando eu vinha de manhã para cá, conversando com o meu filho, eu falava assim, Daniel, você está vendo quanta gente fazendo ginástica? A pessoa levantou cedo, está lá correndo, fazendo o seu jogging, o seu Cooper, cuidando do seu organismo físico, preparando o seu organismo físico. Isso não é errado, isso não é ruim, não é pecado. Mas quantas dessas pessoas estão realmente olhando para a sua vida espiritual? Quantas delas estão olhando para as suas doenças espirituais? Quase nenhuma. Pouquíssimas. Não estão olhando para a situação verdadeira do homem sem Deus, é morto espiritualmente, aguardando a morte física e a eterna. Essa é a situação do homem sem Deus. Ele está irremediavelmente perdido, caminhando para o inferno. E só há um caminho para restabelecer o coração de um ser humano. É o Senhor Jesus Cristo, é a graça, é o Evangelho. Só a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário poderia restaurar a vida de um pecador. Só a morte do Senhor Jesus Cristo pode perdoar pecados. Só a ressurreição do Senhor Jesus é que nos garante uma vida eterna. Só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Não faz. Deus não tem pessoas favoritas. Os judeus não são favoritos. Os americanos não são favoritos. Os brasileiros não são favoritos de Deus. É abominável quando eu ouço aquela expressão, o Deus é brasileiro. Não, Deus não é brasileiro. Deus é o Senhor do universo. O Espírito infinito, eterno, todo-poderoso, sábio. Jamais que Deus seria brasileiro. Aliás, muitos de nós estamos envergonhados de sermos brasileiros. Deus não se envergonharia de nada do que Ele é e nem do que Ele faz. Verso 35. Pedro continua dizendo, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. E aí Pedro começa a pregar o evangelho para aquele povo. Pedro vai falar de um evangelho maravilhoso. Se eu estivesse no século 17, eu ficaria aqui mais 1 hora falando desse evangelho. Mas nós não estamos no século 17. Nós estamos no século 21.
nós não podemos demorar muito nas nossas preleções. As pessoas não estão acostumadas, infelizmente. Os nossos irmãos puritanos do século XVII, quando eles tinham um culto menor do que 2 horas de pregação, eles reclamavam. Só pregou 2 horas? Muito pouco. Porque eles expõem... Esse texto é muito mais rico do que eu estou falando aqui. Eu tenho que, infelizmente, pular coisas riquíssimas aqui. Eu só posso falar do que é essencial. E os irmãos lá puritanos, eles falaram assim, mas só 2 horas não deu ainda nem para fazer a aplicação. Mas a sociedade consumista do século XXI, a sociedade que se aborrece com qualquer coisa que passe de meia hora ou 40 minutos, ela não suporta isso. Então, por isso eu não posso continuar. Mas, meus irmãos, o que Deus está fazendo na vida daquele homem Cornélio e daquele homem Pedro é algo extraordinário. É algo extraordinário. Deus está mudando coisas aqui, diante dos nossos olhos, que até hoje nós colhemos os frutos. Quando você olha para uma ONU, quando você olha para um tribunal de justiça, por mais injusta que a nossa justiça brasileira seja, meus irmãos, tudo isso foi fruto, ou diretamente do cristianismo, dessa pregação de Pedro, ou indiretamente. Quantos hospitais foram construídos daqui para frente? O germe das escolas, o germe das instituições de caridade, o germe dos orfanatos, o germe de tudo aquilo que você conhece como benfeitoria social, nasceu porque as pessoas começaram a abraçar o cristianismo. Porque o Senhor Jesus começou a mudar a vida de Cornélio. Jesus mudou a vida de Cornélio, nós vamos ver isso na semana que vem. Jesus mudou a vida cada vez mais de Pedro. Jesus mudou a vida de toda a família de Cornélio. Jesus está mudando a vida de Teófilo, que era para quem Lucas está escrevendo o livro de Atos. Imagina Teófilo, aquele jurista romano, lendo tudo isso. E o Senhor está mudando a vida de Teófilo, um jurista romano. Por isso que dentro de 400 anos, ou 350 anos, no mais tardar, a partir dessa data, o Império Romano, o imperador Constantino, decretou o Império Romano como cristão. Oficialmente cristão. Não é que todas as pessoas do império eram cristãs, mas você tinha milhões de pessoas cristãs. E foi a partir dali que nós colhemos tantas coisas belíssimas na nossa sociedade. Se você amanhã for num fórum, se você for a um hospital, se você for à escola, se você for a uma repartição pública, se você puder ter liberdade de expressão, se você puder fazer muitas coisas, preste atenção, reflita no que eu estou falando. Nós temos todas essas coisas por causa do Evangelho de Cristo. Porque senão, nós ainda estaríamos vivendo uma verdadeira barbárie. Uma verdadeira barbárie. O Evangelho muda a vida de pessoas, ele tira os preconceitos mais enraizados do nosso coração. Nós devemos louvar a Deus por isso, meus irmãos. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Oremos. Pai, nós ficamos encantados com aquilo que o Senhor fez no passado, com a Tua Palavra, com o privilégio que a gente tem de poder ler a Tua Palavra, conhecer a Tua Palavra, conhecer aquilo que o Senhor fez no passado, conhecer aquilo que o Senhor faz na vida de muitos aqui, nesta noite, com as transformações que o Senhor tem operado nos nossos corações. Quanto preconceito, Pai, o Senhor tem tirado das nossas vidas? Ou da nossa vida? Quanto preconceito, Pai, o Senhor tem tirado de dentro do nosso coração?
Prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Deus, nós pedimos mais uma vez. Prepara, Senhor Deus, o nosso coração para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo realmente penetre e mude completamente a nossa forma de ver, de agir, de pensar. Que a gente possa encarar tudo na nossa vida de uma forma diferente. Que a gente possa encarar o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, o nosso dia de amanhã, segunda-feira, de uma forma totalmente diferente. Que a gente possa olhar o nosso vizinho de uma forma diferente. Que a gente possa olhar para um programa de televisão, ou para os meios de comunicação, ou para a sociedade ao nosso redor, e a gente consiga olhar este mundo com um coração cheio de compaixão. Que a gente possa sofrer por causa do pecado da humanidade que está ao nosso redor, mas também que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente possa ser realmente um instrumento de transformação da nossa sociedade, e que a gente não reduza o Teu Evangelho a nenhum aspecto social, econômico. Não é distribuindo cestas básicas ou dando comida aos pobres que nós vamos mostrar o Teu Evangelho, não é. Nós sabemos disso. Mas também a Tua palavra diz que nós não podemos cruzar os nossos braços, nós não podemos negar-nos a compreender a Tua palavra cada vez melhor, para expormos o Teu Evangelho de forma cada vez mais clara. Quebra o nosso coração, Pai, tira aquela religiosidade, tira, Senhor Deus, aquelas coisas que ainda estão incrustadas dentro de nós, para que nós tenhamos uma palavra de esperança, aquelas pessoas que estão no mundo sem esperança. Coloca dentro de nós o amor pelo Senhor Jesus Cristo, pela Tua palavra. Coloca em nós, ó Deus, o compromisso em estudar a Tua palavra, em compreender cada vez mais o Teu Evangelho, para que nós estejamos testemunhando àqueles que precisam ouvir a Tua palavra. Deus muda o nosso próprio coração aqui dentro. Nós precisamos ser transformados também. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos que o Evangelho esteja trabalhando cada dia melhor, mais profundamente no nosso coração. O nosso coração é duro, Senhor. O nosso coração é teimoso. Nós somos pessoas teimosas. Nós somos de dura cerviz, como aqueles judeus do passado. Nós estamos presos a tantas estruturas pecaminosas e nós nem mesmo entendemos. Quanto pecado ainda precisa ser tirado de dentro da nossa alma, Senhor? Só o Teu Evangelho pode fazer isso. Só o amor que está em Cristo Jesus, só a graça do Senhor Jesus Cristo pode fazer isso dentro de nós. Pai, obrigado porque nós não estamos mais debaixo da Tua ira. Nós somos Teus servos, nós somos Teus filhos. Nós somos salvos, nós somos alcançados pela graça. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Nós vamos Te louvar por toda a eternidade, por esta obra tamanha que o Senhor fez na nossa vida. A gente não merecia no passado, não merece hoje e nunca vai merecer. Mas a gente Te agradece muito o poder que o Teu Espírito tem trabalhado no nosso coração e mudado a nossa essência, o nosso interior. Nós pedimos mais disso, Senhor. Nós queremos mais, nós não queremos estar acomodados, nós não queremos estar satisfeitos com a nossa vida, não queremos. Nós queremos estar insatisfeitos com este mundo, queremos revolucionar este mundo através do amor da Tua palavra, através do poder da Tua palavra, através da graça da Tua palavra. Ó Deus, usa as nossas vidas, quebranta o nosso coração, dá-nos corações dóceis, corações amáveis, corações trabalháveis pela Tua graça. Queremos ser moldados como massa nas Tuas mãos. Molda o nosso coração, quebra o coração de pedra. Tira, Senhor Deus, aquelas coisinhas que nos afastam dos Teus caminhos. Tira, Senhor Deus, tanta coisa pecaminosa que vai dentro do nosso coração. Reveste-nos, ó Deus, da santidade do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos proclamar a todos
a todos que estão ao nosso redor, que só o Senhor Jesus Cristo salva. Só Ele é Senhor da nossa vida. Só Ele absolutamente reina sobre todo o universo. Ele é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Para que a gente possa realmente sermos porta-vozes da esperança que há no Evangelho de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.